Olá, pessoal! Vamos começar agora nas aulas de matemática da primeira parte de frações. Então, esse vídeo ele vai ser o início de uma sequência de 3 vídeos que vão ajudar vocês a resolver os exercícios de fração, certo? Vamos lá, então. O que são frações? Bom, frações são números, certo? E são números naquela forma A sobre B que está escrito ali, onde A e B são números inteiros, então, por exemplo, não poderia ter um número decimal em cima da fração, e o B não pode ser zero. Elas podem representar partes de um inteiro, razões, parte de uma quantidade ou simplesmente uma divisão. Quando a gente fala de fração, o que a gente quer dizer basicamente? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem que o 1 é essa parte pintada de 4, que são 4 partes ao todo. Então, a parte de baixo a gente vai chamar de denominador, que indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E a parte de cima a gente vai chamar de numerador, que indica quantas partes a gente pegou do todo. Para a leitura das frações, a gente tem que observar o denominador. Então, entre denominadores de 2 a 9, a gente vai ter um determinado padrão. Então, vamos ali. 1 meio seria o 1 em cima e o 2 embaixo. 2 em cima e o 5 embaixo seria 2 quintos. O próximo, 5 oitavos. E, por último, 4 nonos. Se o denominador for uma potência de 10, o que é uma potência de 10? 10, 100, 1000, 1 milhão e assim sucessivamente, que seria o que a gente vai chamar, a partir de agora, de frações decimais, a gente vai ler da seguinte forma. Por exemplo, 7 em cima, 10 embaixo. 7 décimos. 3 em cima, 100 embaixo. 3 centésimos. E o 9 em cima e o 1000 embaixo, 9 milésimos. Para denominadores acima de 10 e que não sejam uma potência de 10, então não sejam o 10, o 100, o 1000, etc., a gente vai sempre escrever da seguinte forma. Escreve primeiro o numerador, o denominador e termina com avos. Então, nesse caso aqui, 11, 12 avos. No próximo caso, 2, 35 avos. E no último, 13, 40 avos. Vamos lá. Continuando, a gente entra em frações de uma quantidade. O que seriam frações de uma quantidade? Frações de uma quantidade seria ter um determinado valor ou pegar uma determinada parte de um todo. Então, vamos imaginar aqui, ó. Joana tem 1 dúzia de bananas. O que significa 1 dúzia? Significa 12. Então, 12 bananas. E vai usar 1/3 dessas bananas para fazer um bolo. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu tenho 12 bananas, o que eu preciso... Como é que eu descubro o que é 1/3? Eu preciso pegar este 12 e dividir por 3, para conseguir colocar o número aqui nessas caixinhas, certo? O que ocorre? Se eu pegar 12 e dividir por 3, dá exatamente 4. Dá 12, essa continha aqui, e daí zerou. Então, em cada uma dessas caixinhas, eu tenho 4. 4 o quê? 4 bananas, certo? Se eu vou usar 1/3 delas para fazer um bolo, significa que eu vou usar esta parte daqui, ó. Vamos dar uma pintada. Essa parte aqui, ó. 1/3. Então, se fizer a pergunta, quantas bananas eu usei para fazer o bolo? Eu usei 4 bananas. Se fizer a pergunta, quantas bananas me sobraram? 8 bananas, que daí seriam
as outras duas que eu não utilizei. Certo? Próximo exemplo. Bruno colocou 39 litros no tanque de seu automóvel. O marcador que antes assinalava tanque vazio passou a marcar 3/4 de tanque. Qual a capacidade total desse tanque? Esse aqui é o caso, vamos dizer assim, inverso do caso anterior. Ele está te dando que ele colocou 39 litros, mas que só utilizou 3/4. Então, significa que, pegando esse e esse, nós temos 39 litros, certo? 3/4. Então, de 4 pedaços, a gente pega 3. Então, nesses 3/4, nós temos 39 litros. Se eu tenho 39 litros nos 3, significa que, se eu pegar o 39 e dividir por 3, eu vou ter o resultado que tem em cada uma. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala sobre frações, a gente parte do princípio que todos os pedaços têm que ter a mesma quantidade. Então, vamos lá. Pegou 3, cabe uma vez. Bota 3 ali. 0. Desceu o 9. 3 vezes 3 dá 9. Fechou. 0 bem bonitinho. Então, no final das contas, aqui tem 13. Aqui também tem 13. Aqui também tem 13. E, por consequência, como eu acabei de comentar, que todos têm que ter numa fração, todas as partes têm que ter a mesma quantidade, no último também tem 13. Certo? Partindo disso, qual é a capacidade total desse tanque? Bom, a capacidade total do tanque é 13 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Subiu 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, a capacidade do tanque é 52 litros. Fechou? Vambora. Agora, pessoal, a gente vai entrar em frações equivalentes. O que seriam frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. E aí a gente vai pensar o seguinte, ué, como assim mesma quantidade? Mas por que não é o mesmo número? Bom, porque a gente pode, como a gente está falando sobre frações, a gente pode representar isso de várias formas. Então, imagine o seguinte, nós temos um meio de um lado. Vamos aqui, vamos pegar a caneta vermelha para ficar bem claro. Então, nós temos um meio de um lado. O que significa um meio? Tenho 2 pedaços e vou pegar um, que seria a nossa parte pintada. E aqui, eu tenho 4 pedaços e vou pegar 2. Como é que eu sei que isso funciona? Bom, eu posso dizer que isso funciona porque se eu dividir o primeiro em mais 2 partes, eu tenho 4 pedaços e peguei 2 também. Então, isso é a mesma coisa que isso, certo? E, por isso, a gente vai chamar essas frações de equivalentes. O que significa ser equivalentes? Que eu vou poder multiplicar ou dividir, por exemplo, aqui, ó, se eu multiplicar por 2, olha que bonito, é exatamente o que aparece. Então, elas são equivalentes, certo? Vamos lá. Então, para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração. Tudo que eu fizer em cima, todas as operações que eu fizer no número de cima, obrigatoriamente eu preciso fazer no número de baixo. Então, vamos nesse exemplo aqui, ó. O que eu fiz para cá? Eu multipliquei por 3. Então, multipliquei por 3 embaixo, tenho que multiplicar por 3. Ou melhor, multipliquei por 3 em cima, tenho que multiplicar por 3 embaixo. Aqui, vamos começar por baixo. O que eu fiz do 18 para chegar no 3? Ah, dividi por 6. Perfeito. Então, vamos lá, dividir por 6 em cima, 12 dividido por 6 também dá 2.
Então, todas essas frações são equivalentes. Aqui, dividir também. Dividir quem por quem? Dividir por 7. Então, a gente pode, para achar frações equivalentes, a gente pode multiplicar ou dividir por qualquer número, desde que seja em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui, multipliquei por 6 daí. Fechou? Vamos embora. Então, simplificação de fração. Quando a gente já aprendeu frações equivalentes, faz muito sentido a gente pensar no que é uma simplificação. Por quê? Porque frações simplificadas são frações mais simples, né? Faz sentido. O numerador e o denominador delas são menores e a gente pode trabalhar melhor com menos cálculos com elas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, 10 14avos a gente pode transformar em 5 sétimos. Por quê? Porque eu dividi em cima e embaixo por 2. Outro exemplo. Por que eu botei esse exemplo, inclusive? Vocês têm que lembrar que dá para fazer divisão de qualquer número. Então, 52/39, não dá para simplificar. Dá sim, por 13. Então, tem que dar uma pensada, tem que lembrar no que são números primos e facilitar as nossas contas. Para não precisar dividir assim por números muito grandes, a gente também pode fazer várias vezes. Então, nesse caso aqui, ó, o 24/36, eu poderia ter dividido diretamente por 12. Mas como eu não fiz diretamente por 12, eu fiz primeiro por 2, cheguei nesse resultado. Dividi por 2 de novo, cheguei nesse resultado. Dividi por 3, cheguei nesse resultado. Quando a gente chega no resultado mais simples, onde a gente não consegue mais dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, a gente vai chamar essa fração de fração irredutível. É uma fração que não pode ser mais simplificada. Agora, a gente vai trabalhar com comparação de frações. Bom, lembrando, a gente acabou de ver frações equivalentes e simplificação de fração, certo? Então, comparação de frações, a gente vai usar isso que a gente acabou de ver para conseguir facilitar a nossa vida. Porque, por exemplo, 5 sextos ou 8 nonos. Como é que a gente vai descobrir quem é maior? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é igualar os denominadores. Então, os números de baixo têm que ser iguais. Para fazer isso, a gente vai utilizar a equivalência de frações. Então, 5 sextos, por exemplo, a gente pode escrever, multiplicando por 3, 15 18avos. E 8 nonos, a gente pode escrever, utilizando a equivalência de frações, multiplicando por 2, 16 18avos. Então, essas duas eu posso comparar. Então, se o 15 é menor que o 16, a gente pode dizer que essa fração é menor do que essa outra fração. Logo, 5 sextos é menor do que 8 nonos. E lembrando, para igualar os denominadores, a gente sempre pode usar o MMC. Porque, como é que eu vou saber que é o 18? Faz o MMC e tudo vai dar certo. Certo? Beijos e obrigado por participar.